Olá, meus irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, mais uma semana que podemos estar meditando sobre a Palavra de Deus e a importância sobre aquilo que a Palavra de Deus ela pode acrescentar sobre as nossas vidas. Nós estamos no mês das crianças e durante o mês estaremos refletindo sobre a criança, sobre a importância da criança para a igreja e sobre a importância, por exemplo, da igreja para a criança. Esse universo que é tão importante para todos nós se mostra ainda mais importante para os nossos pequenos. Nós estamos meditando em Mateus 19, em que Jesus diz que não deveriam impedir as crianças ou os pequenos de chegarem até Ele. Eu gostaria de estar meditando nesse dia justamente sobre um efeito, quando nós pensamos sobre não impeçais, como colocar empecilho, mas considerando que a criança ela é totalmente dependente de nós adultos, eu queria falar de outra forma de impedir a criança de chegar até Jesus. E eu queria falar sobre quando nós nos negamos a dar os subsídios necessários. Não exatamente quando nós criamos bloqueios, mas quando nós não damos à criança a ênfase, a importância, a ir até Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos que se nós lermos Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que a recomendação ela parte primeiramente aos pais. É preciso lembrar que o evangelismo, a pregação do evangelho, ela é uma obrigação da família e não da igreja. Ela é uma obrigação primeiramente dos pais e das pai e mãe, avós, primeiramente. E nesse sentido, quando nós vamos para Deuteronômio, por exemplo, nós vamos perceber lá todas as orientações. Mas nós não podemos negar que, diante das lutas, a igreja é uma grande aliada. E muitas das vezes nós impedimos as crianças de chegarem até Jesus porque nós desvalorizamos esse recurso que nos é dado, esse nos auxílio, que é a própria igreja. Eu queria que nós estivéssemos pensando a respeito da igreja e daquilo que nós conseguimos passar para os nossos filhos a respeito da igreja. O quanto a igreja é importante para você, o quanto os pequenos podem olhar para os seus pais e ver que a igreja é um local muito importante. Meus irmãos, eu quero dizer que, infelizmente, para muitos de nós, a igreja não é um local importante. Ou não como deveria ser. Eu observo muito e converso muito com alguns irmãos e vejo que muitas das vezes as pessoas às vezes são mais regrados com outras coisas que são importantes, mas não têm a mesma regra para a igreja. Eu costumo fazer uma comparação com outra coisa que é muito importante para a criança, que é o colégio. Não podemos negar a importância do colégio. É interessante que muitas das vezes a criança acorda de manhã cedo, bem cedo, mais cedo, por exemplo, do que uma escola bíblica dominical, e o tempo pode estar feio, ela pode estar desanimada. Se ela chegar para o pai e para a mãe e dizer assim, olha, hoje eu não quero ir para o colégio. Normalmente os pais obrigam, que dizem para ela assim, olha, isso é importante para a sua vida. Você não pode deixar de faltar à igreja. Mas muitas das vezes, quando a criança, no domingo de manhã, ela acorda e aí tem que ir para a EBD, e ela fala, não queria ir na igreja hoje. Aí você fala, tá, tudo bem, fica em casa, eu estou entendendo que você está cansado. Irmãos, você está dizendo com essa atitude que a igreja ela é menos importante que o colégio. Irmão, e aí nós temos um problema muito sério.
Porque pode ser que amanhã ou depois os nossos filhos ouçam a seguinte expressão no colégio: olha, essa história de homem e mulher, isso é uma construção social, isso não existe. Você pode decidir se você é homem ou não é mulher. E aí, essa criança vai ouvir na igreja o seguinte: Deus criou homem e mulheres. Eu te pergunto, quem a criança vai dar crédito? A palavra da igreja, que no momento em que você estiver desanimado e com preguiça, você pode deixar de ir? Ou ao colégio, aonde você não pode, nem nos dias de chuva, não pode faltar? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque os filhos copiam o nosso comportamento. E nós não precisamos lembrar que os nossos filhos são pecadores, que há dentro deles o pecado e a vontade de andarem contra Deus, assim como é em nós. Não é porque somos crianças, não é porque são crianças que não têm, são pecadores, a Bíblia assim fala. Portanto, quando nós negamos o valor, por exemplo, da igreja, meus irmãos, nós estamos então negando, nós estamos impedindo essas crianças de conhecerem a Cristo. Quando uma criança ela vai à igreja, ela tem todo um ambiente cujo a principal objetivo é exaltar o nome de Cristo. São poucas horas e poucos instantes. Meus irmãos, se nós não valorizarmos isso, se a criança não vê isso em nós, irmãos, se não vê que nós valorizamos a igreja, elas não vão valorizar por conta própria. Eu queria chamar um outro alerta, irmãos, que muitas das vezes a gente não tem muitos cuidados. A igreja é local de pessoas pecadoras. É um local onde o meu pecado muitas das vezes se confronta com o seu pecado. E nós temos problemas ali. Então existem momentos em que a gente acaba falando demais. Irmãos, cuidado com o que você anda conversando com seu esposo, com a sua esposa, a respeito da igreja. Cuidado nos momentos que você tiver problema, no momento que você tiver um problema na igreja, cuidado com o que você vai fazer, porque você vai criar na cabeça dos filhos que a igreja é um local de hipocrisia. Nós temos que ter cuidado para que a criança entenda o que é a igreja. A igreja é local de pecadores, em que pecadores se reúnem porque buscam ser cada dia menos pecadores. Mas que, infelizmente, enquanto que habitarmos o nosso pecado, ele entrará em confronto. Quando nós falamos mal da liderança, falamos mal dos diáconos, quando nós falamos mal da própria igreja, a igreja é desanimada, a igreja isso, a igreja aquilo, nós estamos construindo nos nossos filhos. Portanto, não estou dizendo que quando nós fazemos essas coisas, não que a igreja seja anunciar Cristo, mas ela é uma grande aliada. E nós precisamos olhar a igreja uma grande aliada. Irmãos, e vou ser muito sincero, provavelmente será o único aliado que nós teremos na incumbência de pregar o Evangelho aos nossos filhos. Nós precisamos refletir sobre o zelo. Somos faltosos? Como é que nós nos comportamos? Como nós estamos ensinando os nossos filhos? Tem pais que vão ensinar para os seus filhos que se ele for de manhã, ele não precisa ir à noite. Que se ele for à noite, não precisa ir de manhã. Que se ele for uma semana, ele não precisa ir na outra. Mas o colégio não. O colégio tem que estar lá. Cuidado, irmãos. Cuidado. Muitos dos nossos jovens e das nossas crianças vão crescer aprendendo que a igreja tem até uma importância, mas não é tão importante assim.
Cuidado, irmãos, em desmerecer. Seja um exemplo, seja frequentador, seja assíduo. Tenha zelo com os cultos. Nós precisamos estar reunidos, que os seus filhos vejam isso. Irmãos, nós temos que, inclusive, muitas vezes abrir mão de algumas coisas porque vão atrapalhar no culto. Hora de estar no culto, dia de estar no culto, é dia da igreja estar reunido, é dia de levar a igreja, a família toda. Muitas das vezes, nós atrapalhamos o trabalho da igreja. Por isso, meu irmão, que nós não que a gente tenha muito cuidado com a forma que a gente tem agido. Os filhos aprendem com a gente. Os filhos nos ouvem, repetem o que fazemos. Busquemos ser mais fiéis, compromissados com a obra de Deus, para que os nossos filhos, então, não sejam impedidos. Muitos pais têm tido um comportamento que é empecilho para que as crianças se acheguem a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos como um exemplo para as nossas crianças. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e pedimos, Senhor, nos ensina a honrar, ó Deus, o Teu nome, honrar a Tua casa, honrar a igreja, Senhor, que tanto nos auxilia na luta de levar os nossos filhos, as nossas crianças até Ti, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.